do outro que está do lado, da gente respeitar o limite do outro, e não podemos esquecer desse momento aqui. Então agora é hora de aproveitar esse momento aqui para pensarmos na multiplicação e pequenos grupos. Ontem eu mencionei que a ideia de pequenos grupos na era moderna, ela começa no finalzinho da década de 50, início da década de 60, com um grande homem chamado Paul Yong-Soo, que na época tinha uma igrejinha de 120 pessoas e tomou algumas decisões, e uma delas foi de seguir literalmente o conselho de Jetro e estabelecer pequenos grupos de 10 pessoas, supervisores para cada 5 pequenos grupos, e foi colocando literalmente o conselho de Jetro em prática. Isso fez com que aquela igreja de 120 pessoas passasse para cerca de 50 mil em 5 anos. Um crescimento muito abençoado, um crescimento muito grande. Isso terminou influenciando muita gente aqui na nossa América Latina. Deu início a movimentos que trouxeram grandes conflitos a nós batistas, deu origem a alguns movimentos que trouxeram divisão a nós batistas. E isso faz com que algumas pessoas ainda não tenham uma certa resistência. A ideia não parece ser o caso aqui, não é, pastor? Graças a Deus não parece ser o caso. Mas de modo que pequeno grupo hoje, depois de tantas coisas da década de 90, se tornou numa ferramenta que praticamente toda igreja está tendo que discutir, seja concordando, seja não concordando. E eu estou fazendo essa introdução para relembrar o que dissemos ontem. Pequeno grupo é ótimo, mas não é a solução. A solução é fazermos discípulos. Pequenos grupos precisa ser a ferramenta que vai nos ajudar a fazer discípulos, e a melhor ferramenta dos nossos dias. Mas a regra, o mandamento é fazer discípulos. Mas nessa introdução eu queria mostrar como nós batistas encaramos essa coisa no passado. Queria que aquele que ainda não está participando de pequeno grupo percebesse aquilo que a gente tem falado desde ontem e percebesse que não é um modismo, percebesse que não é uma coisa que vem, que daqui a 3 anos o pastor Rogério vai dizer: agora a onda agora não é mais pequeno grupo, daqui a 3 anos a onda vai ser outra coisa. Queria que você percebesse como nós batistas viemos construindo isso, independente da nomenclatura que usássemos até chegar na situação que chegamos hoje. Este livro, você está vendo a data dele? 83. Tem muita menina aqui que não tinha nem nascido nessa época. O que está escrito nesse texto, nesse livro? 83. Está escrito: os líderes eclesiásticos por toda parte. Esse é um livro publicado pela Juep, eu espero que você tenha visto lá, editor. Por toda parte estão começando a perceber o vasto potencial que existe na abordagem feita a pequenos grupos, e especialmente no discipulado 1 a 1. Desde as décadas de 80, nós reconhecemos a necessidade de repensar um pouco da nossa estrutura, com foco na ideia dos pequenos grupos e com foco nessa ideia de cada um discipulando pelo menos um por ano. Nesse livro ele vai colocar até a ideia de que é possível você discipular mais de uma pessoa por ano. Segunda frase, ele diz: se o pastor ou missionário começar um ministério individual 1 a 1, com 2 ou 2 discípulos, todavia o processo de multiplicação poderá ter lugar bem rapidamente. E à medida que o discípulo recebe treinamento individual por um discípulo mais maduro, você existe não para os eventos da igreja, você existe não para conquistar coisas, você existe para se multiplicar, para fazer discípulos. À medida que você vai fazendo isso, você vai transmitindo a sua maturidade para outro discípulo, ele se torna capaz de multiplicar-se. O multiplicador tem treinado um ou mais discípulos que alcançaram outras pessoas, e ele já pensava nessa época, está aí na ideia da supervisão de um edificador treinando multiplicadores. Nós não estamos discutindo algo que foi recente
que surgiu com o MDA, que surgiu com qualquer outro modelo. São discussões que nós pensávamos já na década de 80, prevendo a situação que viveríamos hoje, uma situação com muita gente morando em apartamento, com muita gente vivendo numa situação de isolamento, onde os relacionamentos já não são mais como eram na década de 50, em que você morava numa cidade menor e que todo mundo se conhecia, você colocava a cadeira na calçada e coisa do tipo. Para esse tempo de relacionamentos mais complexos, de dificuldades de relacionamento, os pequenos grupos eram vistos como solução e principalmente sendo eles resultado da minha tarefa de fazer discípulos. Ele também já falava sobre a necessidade de formar líderes e nós vamos conversar sobre isso ainda hoje de manhã com a graça de Deus. Agora, este outro livro é mais antigo ainda. Qual a data? 7,5. Aqui já tem umas moças que já tinham nascido nessa época, talvez. Eu já tinha nascido nessa época. O que ele disse nessa época? O potencial de multiplicação na igreja é algo fenomenal. Ganhar e treinar em 6 meses uma pessoa não é um ideal impossível. Muitas pessoas, muitos obreiros ganham mais de uma alma a cada semestre. Mas já pensando em multiplicação, olha a afirmação dele do William Moore, o que acontece depois que essa alma é ganha é o que vai fazer a grande diferença entre adição e multiplicação. Multiplicar é mais do que trazer um convidado para a igreja. Multiplicar é mais do que convidar o seu amigo para participar do culto. Percebe? A ideia é a ideia de que de fato você vai se reproduzir na vida de outra pessoa. Você vai de fato multiplicar-se, se reproduzir literalmente na vida de outra pessoa. Como? A ideia do RD, a ideia do relacionamento discipulador também já estava presente nessa década de 70. Olha só, faça perguntas sobre seu crescimento, sobre seu conhecimento e experiências espirituais. Seja também franco ao lhe transmitir as suas experiências. Portanto, nós não vamos ler tudo aqui, não é essa a intenção, mas desde a década de 70 nós já pensávamos nisso, de que você pode se multiplicar, que você pode se reproduzir na vida de outra pessoa. Inclusive já pensamos nesse livro da década de 70 que o verdadeiro progresso de uma igreja é medido pelo crescimento anual do seu número de ganhadores de almas, não pelo número de batismos exatamente, mas pelo número de ganhadores de almas. E aqui volta a tecla que nós nunca vamos deixar de bater, que é a tecla do discipulado. Deus me deu a graça de pastorear uma igreja que saiu de cerca de 120 pessoas para cerca de 700 em mais ou menos 10 anos. A gente tinha como meta todos os anos crescer 30% ao ano. E todos os anos a gente crescia em torno de 15%. Chegamos a crescer 22%, foi o nosso recorde de crescimento, foi crescimento de 22%. Qual era o problema? Todos os anos a gente tinha 170 convertidos aproximadamente. Todos os anos. Mas se a igreja estava crescendo, por que a gente só tinha 170 convertidos ano após ano? Obviamente nem todos se firmavam, nem todos eram batizados. E lá a gente tinha uma regra ainda mais rigorosa, que só batizava com 16 anos. Portanto, o batismo, que é o que daria o crescimento, era mais rigoroso. Mas por que ano após ano? A igreja tinha 120 pessoas, 150 se converte. A igreja tem 300 pessoas, 150 se converte. A igreja tem 400 pessoas, 150 se converte. A igreja tem 600 pessoas, 150 se converte. Por quê? Esse fenômeno ele se repete em todos os lugares. Porque à medida que o crente vai ficando velho na fé, ele vai deixando de se multiplicar. Quanto mais tempo de igreja, como a gente pensou ontem, menos relacionamento com os que são de fora.
Então, a ideia aqui era exatamente de que nós, nessa discussão na década de 70, era a ideia de que nós não podemos desprezar essa verdade, essa realidade, de que a gente tem uma tendência a se acomodar e não continuar se multiplicando. Por isso, ele dizia que o verdadeiro progresso de uma igreja é medido pelo crescimento do seu número de ganhadores de alma e não pelo crescimento numérico, porque o crescimento numérico pode fazer com que haja crescimento, mas sempre por causa dos novos convertidos, porque completou 3 anos, parou de ser um discipulador, parou de ser um ganhador de almas. Meus irmãos, isso é muito sério. A nossa conversa aqui pode você não estar achando tão interessante, mas ela é muito séria. Nós temos muitas igrejas envolvidas com pequenos grupos que já estão no seu limite de crescimento, que já estão esgotadas. Me vem à mente agora um grande amigo nosso, um grande colega que faz treinamentos, que tem uma igreja que é considerada como modelo no Brasil. Mas ele diz: pastor, nós já estamos nos cansando. O crescimento que a gente tinha já não está mais no mesmo ritmo. Pequeno grupo que estava tão animado, parece que já não está mais com a mesma empolgação. Por quê? Porque se reunir para lanchar toda semana com as mesmas pessoas, chega a hora que cansa. Ainda mais se você está no período de TCC, ainda mais se você está no período de qualquer coisa que seja que toma tempo da sua vida. Como continuar crescendo? Como continuar ganhando almas e causando impacto no reino de Deus? Essa é a discussão principal para que um sistema de pequenos grupos seja de fato eficaz. Essa é a discussão principal. A discussão não é sobre necessariamente pequenos grupos, mas a discussão é principalmente sobre discipulado. Nós não multiplicamos pequenos grupos, nós multiplicamos discípulos. E nós precisamos fazer com que cresça o número de ganhadores de almas, que ano após ano vão conseguindo ganhar novas pessoas e influenciando outros a continuarem ganhando mais pessoas para Cristo. Para lembrar disto, que não é necessariamente pequeno grupo, embora pequeno grupo, eu repito, é a melhor estratégia para os nossos dias, vale lembrar da nossa preciosa EBD. Você lembra de 4 coisas dela? A EBD tinha prestação de contas. Você lembra do relatório da EBD? Quais eram as perguntinhas do relatório da EBD? Estudou a lição? Você tem compromisso com Cristo e com a igreja fora daqui? E mais, quando você estuda a lição em casa, você vem para cá para fazer o quê? 4º ponto ali. O foco era a aplicação. Porque se eu estudava a Bíblia em casa, se eu estudava a lição em casa, para que eu ia para a EBD? Não era para aprender, porque eu já havia aprendido em casa. Eu ia para a EBD para aplicar, para discutir como aquilo se tornaria mais prático na nossa vida. A gente pensava então em Mateus 28 de forma correta, porque Mateus 28 diz o quê? Ensinando-os a aguardar, a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. O texto de Mateus 28 não é ensinando o que Jesus ordenou, é ensinando a obedecer o que Jesus mandou. Por isso a gente tinha um foco em estudar a lição em casa, para na EBD discutir como colocar isso em prática. Tinha prestação de contas não somente nesse aspecto, mas tinha prestação de contas que ele perguntava: você orou todos os dias? E não era uma pergunta em particular. Se você não tivesse orado todos os dias, o que você tinha que fazer? Assumir ali o seu pecado, vamos chamar assim, e dizer não. Perguntava: você lê a Bíblia todos os dias? E publicamente você tinha que
responder. Naquela época dessa EBD, nós não tínhamos constrangimento, não era invasivo perguntar, era uma espécie de prestação de contas necessária para o crescimento de cada um. Mas além de prestação de contas, no relatório tinha mais uma pergunta. Qual era a última pergunta do relatório? Trouxe visitante. Para um visitante ir para a EBD, significava que ele já havia sido ganho por mim. Porque EBD não é atraente ao não convertido. Estudar sobre missões, sobre a volta de Jesus, sobre santidade, sobre a história de Israel, não é atraente para o não convertido. Mas a gente tinha a expectativa de ter visitantes na EBD, por quê? Porque eu levaria. Eu já estaria estudando a Bíblia com esse visitante fora da EBD, para naquele domingo eu levá-lo porque ele queria estudar, porque eu já havia despertado interesse nele. Quando foi que a gente parou de fazer isso? Quando a gente passou a pensar que mais importante que a Bíblia, que a minha presença, o visitante seria atraído pelo que acontece de apresentação, que é o mesmo risco que a gente tem se não entender discipulado, pastor Rogério, com o pequeno grupo. Eu levo a pessoa para o pequeno grupo por causa do churrasco, por causa da comunhão e não por causa da palavra que vivo e que eu estou levando ele a viver. Nessa época da EBD, como bom exemplo de um sistema de pequenos grupos, tínhamos pastoreio. Porque qual era o objetivo de perguntar quem faltou? Qual era o objetivo de perguntar quem está estudando a Bíblia? Era só para ter um relatório? O objetivo era que o professor, durante a semana, percebesse: o João faltou. O que eu vou fazer? Vou visitar o João. O João está 3 semanas sem ler a Bíblia todos os dias. Como professor do João, o que é que eu vou fazer? Bater um papo com o João, conversar com ele para entender por que isso está acontecendo, para ajudá-lo. Era para existir e existia pastoreio. Não foi à toa que cidades como São Fidélis, como Campos, foram totalmente evangelizadas, porque havia esse interesse um no outro, havia esse interesse no pastoreio, no fazer discípulos, coisa que a nossa geração, infelizmente, não tem conseguido. Nós tínhamos menos evangélicos e fazemos mais. Hoje temos mais evangélicos e fazemos menos, porque nós temos focado mais na programação que fazemos, mais nos eventos do que no discipulado. Então, alguns princípios básicos que não podem faltar no sistema de pequenos grupos dentro dessa nossa discussão de discipulado. Primeiro, falei disso naquele domingo que estive lá com os irmãos na EBD em outubro, mais ou menos, setembro, outubro. Esse gráfico é um gráfico do tempo da semana. Semana tem quantas horas? 24 vezes 7, 168. Quantas horas por semana a gente reúne no pequeno grupo? 2. Olha lá. Lembra desse gráfico de setembro, mais ou menos? O que é mais importante daquele gráfico ali? O tempo da reunião ou o tempo sem reunião? O que é mais importante? O maior tempo que a gente tem durante a semana é o tempo sem reunião. Lembra da perguntinha que eu fiz lá em setembro, lá na primeira de Campos? Se o pequeno grupo não se reunir, ele está funcionando? Deveria. Precisa. Eu posso, por alguma circunstância, passar 3 semanas sem meu pequeno grupo se reunir. Significa que ele parou de funcionar? Se de fato é um pequeno grupo que foca em discipulado, e não apenas no lanche, não apenas no reunir-se,
vai haver comunhão, vai haver pastoreio, vai haver discipulado, mesmo sem a reunião. Quando eu foco na reunião como a coisa mais importante do pequeno grupo, eu estou transformando o pequeno grupo no culto no lar, em que não é ruim, lógico, mas não tem diferença do que acontece no culto público na igreja. Eu vou ter as mesmas dificuldades de levar visitantes, eu vou cair nas mesmas tentações de arrumar umas armadilhas para levar o visitante, como um churrasco, como uma festa. São as armadilhas que a gente cria para que o visitante vá. Eu vou ter dificuldade de falar a verdade, porque se eu estou levando o visitante para uma armadilha, eu não vou poder falar de dízimo, por exemplo, porque vai assustar. Eu não vou poder falar de santidade em determinado nível, porque vai assustar. É o que a gente faz na maioria dos nossos programas. A gente cria arapucas, armadilhas para o visitante, que a gente não pode tocar em alguns assuntos. A mensagem tem que ser um pouco mais light, porque eu estou, na verdade, querendo que ele tome a decisão, para depois que ele tomar a decisão, passar a falar algumas coisas para ele. Resultado? Quando ele descobre aquelas coisas que eu vou falar depois, ele some. Diferente do que a gente fazia na EBD, que é o básico do discipulado. Eu primeiro ganho a pessoa, e os outros são ferramentas que eu uso. O pequeno grupo, o culto, são ferramentas que eu uso para o meu trabalho. Por isso que a coisa que é menos importante no pequeno grupo, parece exagero essa frase, mas a coisa que é menos importante no pequeno grupo é a reunião. O pequeno grupo não pode girar em torno da reunião, porque a reunião não discipula. Obviamente eu estou fazendo um pouco de exagero, porque a reunião é muito importante, mas mostrando que só ela não é suficiente, e o pequeno grupo precisa existir além da reunião. Então, outro conceito básico que está aqui, que eu já tenho dito várias vezes, é uma frase muito preciosa, é que multiplicar é cumprir a grande comissão, e lá na grande comissão o mandamento não é multiplicar pequenos grupos, lá na grande comissão o mandamento é multiplicar discípulos. Como é que um grupo de 10 pessoas consegue multiplicar com 16? Porque daqueles 10, 6 foram bem sucedidos, pela graça de Deus, em fazer discípulos. O pequeno grupo não se multiplica se apenas um do pequeno grupo faz discípulos e os outros são meros assistentes. E parece que os menos e pequenos grupos, eles têm até um outro grupo de WhatsApp particular, né? Que a gente que é o líder não está, porque eles parecem que fazem um sorteio, porque quem vai nessa reunião não vai na outra. Parece que eles têm um grupo nosso oficial, e parece que tem um meio pirata. Isso é consequência de quê? Da falta da visão que o pequeno grupo existe para discipulado, e que essa tarefa de discipulado é a tarefa de cada um de nós. Então, para que isto aconteça, o terceiro princípio básico do sistema de pequenos grupos é que é preciso agir de forma intencional. Não é algo que está no nosso sangue, que está na nossa carne, de fazer discípulos. Insistir com pessoas, e 10 vezes, e 15 vezes, e menos vezes se for o caso, mas não está no nosso sangue insistir com pessoas. Não está no nosso sangue, na nossa natureza, escolher pessoas que aparentemente não vão se converter e orar por elas até que elas se convertam. Não está na nossa natureza. Isso precisa ser uma decisão nossa, de pegar aquela listinha de 5 de ontem, de fato trabalhar forte em cada uma delas. Se você investir de meia hora a 1 hora, no máximo 1 hora por semana, com cada uma das 5, você vai precisar de 5 horas. É fácil? A gente não tem tanto tempo, a gente argumenta. Então nós vamos ter que intencionalmente encontrar tempo.
É possível que você, como jovem, esteja na faculdade, mas já pensando numa especialização e ter mais o seu trabalho, e você tem os seus amigos. Então, você consegue tempo, não consegue? Para fazer discípulo, você vai ter que também, de alguma forma, conseguir tempo, pensar claramente. Em tempo tem que ser intencional. Sem intencionalidade, nós não vamos vencer, pastor Rogério, as 4 barreiras do sistema de pequenos grupos. Nós não vamos ampliar a visão se não formos intencionais. Sistema de pequenos grupos, discipulado, tem 4 barreiras muito fortes. E só conseguiremos vencê-las se formos intencionais. Quais são? A primeira, os princípios. Essa barreira, ela continua permanente, ela não se acaba no ano seguinte. Não é porque você venceu esse ano, que ano que vem você não tem mais essa barreira. Os princípios é que é muito mais fácil ter o grupo voltado para comunhão do que para multiplicação. Reuniões de multiplicação podem ser reuniões mais chatas, e nós somos a turma do prazer que não gosta de nada chato. Reuniões de comunhão tendem a ser muito mais agradáveis que reuniões de multiplicação, mas a gente já sabe que reuniões de comunhão, elas cansam no final das contas. Então eu preciso vencer essa barreira e colocar claramente que o objetivo do pequeno grupo precisa ser a multiplicação. Eu só participo de pequeno grupo por causa da multiplicação. Eu vou exagerar aqui, tá? Um exagero aqui, mas eu tenho 30 anos de crente. Tem novidade para mim na igreja? Tem assunto novo que eu nunca vi na igreja? Não tem. Com 30 anos de crente, eu já sei quais são os meus pecados, os de estimação, que eu carrego sempre. Então, se eu não mudei, eu estou exagerando aqui, tá bom? Estou exagerando. Se eu não mudei, não é por falta de convicção, porque com 30 anos eu já tenho essa convicção. Então não tem mais novidade. Se eu não mudei, não é por não saber o que precisa mudar. Pequeno grupo vai me ajudar em quê? Eu estou no exagero aqui, tá? Estou aqui no exagero. Nessa lógica exagerada, eu não preciso de pequeno grupo. Eu posso crescer sozinho, eu posso manter comunhão com Deus da minha maneira. Nesse exagero aqui, que é o que muita gente pensa, eu não preciso de pequeno grupo. Eu não preciso nem de todos os cultos na igreja. Eu vou domingo por um sentimento de gratidão, porque o que o pastor Rogério vai pregar, eu não sei. Concorda? Eu posso exagerar assim, que é um sentimento que pode estar presente? Então, para que pequeno grupo? Para que culto? Para que igreja? Por causa da multiplicação. Eu não vou sempre porque eu preciso. Eu vou porque é necessário se multiplicar, porque é necessário influenciar, é necessário outros. Obviamente, fora do exagero, eu também preciso. Obviamente, eu sempre sou edificado com a pregação do pastor Rogério. Obviamente, fora do exagero, eu preciso sim. Mas eu colocando nesses termos práticos, que sem multiplicação, isso tudo perde um pouco da graça, isso tudo perde um pouco da atração. Nós precisamos focar que de fato o objetivo é multiplicação. A meta do pequeno grupo é multiplicação. E multiplicar, eu estou repetindo coisas, mas não se incomode, a gente vai continuar. Qualquer lugar que você for discutir pequeno grupo, tem que ter muita repetição, porque a gente precisa compreender isso muito, muito profundo. Multiplicar é fazer discípulos e é diferente de evangelizar. Eu posso encarar os pequenos grupos e o culto como um local de levar meus amigos, mas isso não é fazer discípulos. E literalmente, aqui não é exagero, a Bíblia não manda evangelizar. O único texto que mais parece com a evangelização é o texto de Marcos 16:15, que é um grande resumo da grande comissão.
A grande comissão não é evangelizar, a grande comissão é fazer discípulos. É deixar a pessoa pronta na fé para inclusive ganhar outros. Não encerra com o batismo, não encerra quando a pessoa se converte. Na verdade, não começa quando a pessoa se converte, porque quando eu faço discípulos, eu estou discipulando antes dela se converter e eu continuo discipulando depois que ela se converte. Não tem essa separação. E esses princípios precisam ficar muito claros, senão a gente pode ter pequenos grupos apenas para comunhão, apenas para cuidar uns dos outros, apenas para o pastoreio. São ótimos, são ótimos, mas eles cansam. Além desses princípios de discipulado, é preciso vencer a segunda barreira, que é a barreira da multiplicação. Literalmente, a gente repete a frase de Pedro: bom é estarmos aqui. E quando fala em multiplicação, a gente não ouve a palavra multiplicação, a gente ouve a palavra divisão. Meu pequeno grupo não vai se multiplicar, meu pequeno grupo vai dividir. E eu que estava tão acostumado com a companhia do João, agora vou separar. Precisa ser algo de fato intencional, porque isso é uma mentira. Porque se eu sou amigo do João, eu não preciso do pequeno grupo para ser amigo dele. Se eu tenho uma relação de comunhão com o João que eu quero manter, eu não preciso do pequeno grupo para manter essa relação. Essa relação existe fora do pequeno grupo. Mas muitos pequenos grupos, com o passar dos anos, isso não estou falando de muitos anos, 2, 3 anos, eles começam a esmorecer na multiplicação, porque multiplicar é sempre separar. Multiplicar não é encarado como multiplicação, multiplicar é encarado como divisão. É uma barreira que a gente precisa trabalhar, principalmente os líderes de pequenos grupos, porque todo ano multiplicar, sabe o que significa para você que é líder? Todo ano começar de novo. Isso é meio que cansativo. Uma das funções, um dos ministérios mais cansativos da igreja é o ministério de pequenos grupos por causa disso, porque todos os anos começa. O irmão que é líder do louvor, quando começou devia ter uma guitarra e um violãozinho. Hoje tem uma turma aí que pode ter 4 escalas diferentes, está ótimo. Se fosse um líder de pequeno grupo, conseguiu montar uma equipe boa, essa equipe já vai para outro lugar. E ele tem que fazer o quê? Começar de novo. Aí lá vem um que não tem técnica, lá vem um que não tem carisma, lá vem um que não tem unidade. E ele trabalha um ano, está com a equipe pronta para no final do ano fazer o quê? Vai para um lugar e começa de novo. É bom? Nós também não queremos que isso, não achamos bom isso no pequeno grupo. O líder tem dificuldade de achar bom essa ideia de todo ano ter que recomeçar. E é preciso quebrar essa barreira da multiplicação, para que ele encare isso como vitória, para que ele encare isso, o fato de todos os anos se multiplicar, todos os anos recomeçar, como sinônimo de sucesso de alguém que de fato conseguiu os seus objetivos. Essas duas barreiras, elas são até relativamente mais fáceis de quebrar. Agora nós chegamos na terceira, que é a barreira da liderança. Eu tenho um pequeno grupo com 20 pessoas e um líder. Eu posso multiplicar? Eu tenho um pequeno grupo com 5 pessoas e 3 líderes. Eu posso multiplicar? Posso. Quando é que eu posso multiplicar meu pequeno grupo? A resposta principal: quando tem líderes. Eu vi uma vez o pastor Tonela dizer de uma forma muito simples: por que a gente não começa 500 pequenos grupos aqui em Curitiba hoje? Porque não tem 500 líderes. Gente em Curitiba tem. O que está faltando é
liderança. Então, se não houver constantemente a formação de líderes, o sistema de pequenos grupos falha em 2 ou 3 anos. Sério, ele não vai continuar. Se não houver multiplicação, ele falha no segundo, mas mesmo que ele vença a etapa da multiplicação, ele vai falhar por volta do 3º ou 4º, se não houver formação de líderes. E quando o assunto é formação de líderes, a gente pensa logo em quê? Treinamento. A primeira coisa que a gente pensa quando o assunto é formação de líderes é treinamento. Sendo que no sistema de pequenos grupos, treinamento não é tão importante quanto o discipulado do próprio líder. Assim, eu nem sei quem que é líder de pequeno grupo, ainda não perguntei. Quem que é líder de pequeno grupo aqui? Levanta a mão. Assim, meus queridos irmãos, você tem um desafio muito maior do que parece. Você tem que levar o grupo a fazer discípulos, você tem que você mesmo fazer discípulos, e você tem mais uma tarefa que é formar um líder. Ele é formado no seu relacionamento discipulador. Você que vê um possível líder no grupo, que identifica essa pessoa, que trabalha com essa pessoa para que ela tenha paixão por liderar, para que ela tenha paixão por pessoas. Você que dá o primeiro treinamento, vamos chamar assim, através do seu próprio exemplo, e coloca essa pessoa para ter prática no próprio pequeno grupo. E com essa prática, dentro de 6 meses mais ou menos, ele poderá ser o seu líder no ano, o líder da multiplicação no ano seguinte. O papel do pastor, na nossa visão, na visão que tem ganhado o Brasil, é menor do que o seu, porque o papel do pastor é os encontros de formação e esse pastoreio seu, para que você forme líderes. Eu queria passar agora, a gente vai ter uma pequena dificuldade com o som, mas vai dar certo, um vídeo que para mim resume tudo de pequeno grupo, de formação de líderes em pequenos grupos. Eu vou pedir só paciência um pouquinho, porque o filme é do Porta dos Fundos. Então pode ser que tenha uma palavrinha lá que você acha meio pesado, tá bom? Mas nessa hora eu vou tirar o microfone, tá bom? Ah, meu Deus, eu devo mais. Fala. Calma! Você quer? Eu quero palmito. Quer palmito? Quero palmito. Fala, que mais? Eu quero mais palmito. Vai ser, está sendo 90. Cancelamento na central 9. Você aperta o 9. Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, é o 6 ao contrário. Sobe. Andar. Não sei. Onde é que você vai, senhor? Médico. Sim, mas médico pode ter médico em qualquer lugar. Tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico no palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Não, é prócto. Décimo. Não, deixa eu conferir. Eu não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Se é na frente é urologista, se é atrás é prócto. Por que o senhor apertou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina ela deixa muito claro. O 4 é para cancelar. O 5 é para parcelar o financiamento. O 6 não é para apertar o 9. O 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. Deixa eu ver. A senhora ainda não decidiu, senhor? Não. Não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila para decidir, mas esperou para decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora está vendo a azeitona na sua frente, senhora? Tô. Não tem azeitona, não tem, olha aí. Tá. Mas você tem da verde? De que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta. É preta,
então só tem da preta, senhora, não tem da verde. Aquilo ali é ervilha? Se não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Deixa eu ver... Vou querer então milho. Milho. Não, gente, é muita coisa, muito difícil. Nossa, é muito difícil. Chega a ser impossível, senhora. Tá, então peraí. O que eu já coloquei? Milho. A senhora só colocou milho. É isso que a senhora colocou. Só milho. Faltam 7. Tá. Tem palmito? Ok, acabou. O que você viu nesse filme sobre formação de liderança? Você prestou atenção com essa ótica? Vamos pensar desse jeito? Você tem um líder que tem muita coisa boa. Ele consegue arrumar emprego fácil. Ele consegue arrumar ministério fácil. Só que eu tenho um probleminha. Qual é? Impaciente. E ele já orou pedindo paciência. Já viu a oração do impaciente? Senhor, me dá paciência, mas me dá logo. Ele já fez essa oração e não foi atendido, não foi respondida essa oração ainda. Ele desiste do ministério de pequenos grupos. Ele tenta em todo lugar e não consegue. Até que ele volta. E o líder dele faz o que com ele? Antes dele desistir, antes dele sair, porque ele tem potencial para ser líder, o líder dele, o pastor Gordinho lá, faz o que? Filma para confrontar. Para dizer, você está vendo o seu comportamento? Você tem se comportado assim. Precisa mudar. É confronto, mas você percebe que o confronto ele até diz, ele é patrão e ele diz o quê? E aí, vai fazer o quê? Como que dizendo que é um confronto em amor. Ele sai e quando volta, o que o líder dele faz? O que o pastor faz? O que o gerente dele faz? Trabalha lado a lado. Ora ele faz só. Ora ele diz, calma. Ora ele balança a cabeça como que estivesse apoiando. Eu gosto desse filme porque o Porta dos Fundos é um dos grupos mais profanos, mais blasfemos que existe no Brasil. Mas ele conseguiu pegar o essencial da formação de liderança através do discipulado. Isso para mim é forte, porque se esse grupo consegue entender isso, imagine a gente que tem o conhecimento bíblico, como a gente pode de fato fazer isso através do discipulado. Então, líderes que estão aqui, quem que pode ser seu líder auxiliar até o final do ano? Você tem alguém em mente? Quem pode ser seu líder no próximo ano? Você tem alguém em mente? É fácil escolher? Parte da dificuldade está em que a gente não quer fazer o papel que esse rapaz fez aqui no vídeo, que é trabalhar lado a lado. A gente tem como que uma expectativa de que o líder já venha pronto. E aí eu tenho até um líder bom em muita coisa, mas que peca em algumas coisas. Não dá para resolver isso em treinamento. Essas coisinhas que estão faltando no líder, elas não vão ser resolvidas através de treinamento. Vou usar aqui a turma do louvor como exemplo. Você tem um guitarrista que tem técnica, toca que é uma beleza, mas terminou de tocar, não dobra um cabo desse para guardar. Serve? Não serve. Por quê? Não tem compromisso. Ele quer só tocar, só quer fazer o que gosta. Na hora do trabalho, não quer. Você tem um baterista que, se o cara do baixo falha no ritmo,
Ele para de tocar. Tem ritmo, tem técnica, mas não tem humildade. Serve? Não. Você tem. Eu vi mais mulher cantando, por isso que eu vou chamar de irmãzinha, tá bom? A irmãzinha que tem até uma palavra que até inspira, mas ela não tem técnica vocal, ela não consegue alcançar algumas notas. Ela até que saberia dirigir, ela seria uma boa dirigente desde que não precisasse cantar. Serve? Também não. E eu tenho aquele jovem que é um bom crente, é humilde, é comprometido, mas não sabe tocar. Tá difícil o seu grupo de louvor, não tá? Mas veja essa situação. Um não tem compromisso, outro não tem humildade, outro não tem algumas técnicas e o outro não sabe quase nada. Que tipo de treinamento você vai conseguir fazer para que atenda os quatro? Tem? Não tem? Porque um treinamento que atenda os quatro vai ser um treinamento muito longo, que ao final a pessoa já nem talvez queira mais. Não deu tempo. Você precisa de uma liderança para agora. Você não dá para pensar numa formação de 1 ano. Mas tem uma solução. O guitarrista que não dobra o cabo, eu posso conversar com ele, eu posso sentar com ele, eu posso caminhar com ele até que ele aprenda a fazer parte do grupo. O baterista orgulhoso, eu também posso conversar com ele, eu também posso discipular, eu posso dar o exemplo para que ele tenha mais humildade. O único que vai precisar de curso, veja bem, os outros dois têm técnica, não têm vida, não têm comportamento. Isso não é curso, isso é discipulado. Os únicos que poderiam de alguma forma ser abençoados por um curso é o que não sabe tocar e a pessoa que não tem a técnica para a voz. Então o curso é útil, mas ele não resolve tudo. Grande parte dos problemas na formação de liderança vão ser resolvidos com discipulado. Por isso o processo de formação é esse. Você líder, discipulando, treinando o seu auxiliar, ajudando ele a ter paixão por pessoas, ajudando ele a ter paixão por discipulado de convertido e não convertido. Essa separação ela não deveria existir. Se o estudo é de oração, o não convertido deve aprender sobre oração. Na verdade, ele vai ser evangelizado através de oração. Quando ele entender a diferença entre reza e oração, quando ele entender por que ele tem que orar, quando ele entender que oração não muda o coração de Deus, é o meu coração que muda quando eu oro, quando ele entender isso, ele está sendo evangelizado. E com uma diferença: quando ele se converter, já vai se converter sabendo orar. Então a gente precisa diminuir essa diferença entre assunto de convertido e assunto de não convertido. Primeira coisa, como é que eu posso fazer isso no próprio pequeno grupo? O pequeno grupo deve existir perguntas. O pequeno grupo deve ser mais que um estudo, um bom bate-papo. Então, eu posso fazer perguntas mais abertas para o convertido. E para o não convertido, por uma questão talvez de não deixar ninguém constrangido, de ética mesmo, eu posso fazer mais perguntas um pouco mais fechadas. Então, se eu pensar em oração, se pensar praticamente em termos de oração, eu vou perguntar para os convertidos: o que você deve fazer para melhorar a sua vida de oração? Para o não convertido, talvez eu pergunte apenas: você está satisfeito com a sua vida de oração? Porque ele pode responder sim ou não e está respondido, ele já participou, não ficou constrangido, uma resposta simples, ele participou. O convertido, que pode fazer para melhorar a sua vida de oração, eu já estou partindo do ponto de que ele não está satisfeito, e ele vai ter que falar da dificuldade de tempo, da dificuldade de rotina, para que ele possa encontrar a sua forma de desenvolver uma vida de oração. Então, o mesmo assunto eu posso até
posso aplicar de uma forma diferente com o convertido e o não convertido, mas o mesmo assunto pode ser estudado pelos dois, tá? O mesmo assunto pode ser estudado pelos dois. Não, o assunto de hoje é sobre dízimo. Excelente oportunidade para falar com o não convertido. O que é que o não convertido pensa sobre dízimo? É dar dinheiro para pastor? Não sabe o que acontece com o dinheiro? Ele pensa tudo que não é verdade. Se ele estiver no meu pequeno grupo estudando sobre isso, ele vai entender que dízimo é gratidão, que dízimo é dependência, que em vez de ficar com 100 eu fico com 90 e ainda sobra, que Deus de alguma forma abençoa. Isso é altamente evangelístico. E de novo, quando ele se converter, já vai se converter dizimista. Que tem muitos que se converteram ainda não são, porque esse assunto a gente só toca, é a última lição da classe de batismo, né? Que é tipo assim, se tocar antes ele pode desistir, só deixa para tocar lá no fim. Percebe que a gente não deveria ter medo de tocar nesses pontos, e principalmente por quê? Porque o visitante que foi para o pequeno grupo, quem que levou? Eu levei. E levei por quê? Porque eu já estou numa relação de discipulado com ele. Essa que é a lógica. Agora eu disse que ia deixar a vida do pastor Rogério complicada, porque a nossa sugestão, pastor Rogério, é que o roteiro seja o seu sermão. Significa que o pastor tem que preparar melhor o sermão, pensando no pequeno grupo e não só no púlpito, tem que pensar no pequeno grupo. E por que sugerimos isso? Por duas coisas. Quer ver? Quem foi que pregou domingo passado? Aliás, antes de ontem não, domingo anterior na igreja. O senhor? Se você levantar a mão, eu vou levar o microfone para você responder. Portanto, só levante se tiver certeza, tá bom? O que o pastor Rogério pregou domingo, dia 4? Dia 4, né? Chegou aí. Além dela, alguém mais sabe? Agora deixa eu piorar. Dia 4, o outro domingo foi o quê? 20 e alguma coisa, né? Quem foi que pregou dia 28, mais ou menos? Estava de férias. Quem foi que pregou? Foi o Rodrigo? O que foi que você pregou, você lembra? Ainda bem. Foi visão multiplicadora. Pastor Rogério, antes de sair de férias, qual foi a última mensagem que o senhor pregou na igreja antes de sair de férias? Visão multiplicadora. Visão multiplicadora. Mas preparando o retiro. Qual foi o texto? Efésios 5. Efésios 5. Tá bom, passou no teste, viu? Mas no primeiro, só a moça ali disse que lembra o que o pastor pregou. Primeira razão para usar o sermão é essa. Olha só, mas essas respostas nossas já é o resultado do nosso envolvimento com a visão multiplicadora. Com certeza. Porque antes a gente não tinha esse negócio, esse fechamento. Não tinha, era muito solto. Quando você prega o sermão é estudado no pequeno grupo, mais gente vai lembrar. Segunda vantagem, se o líder foi para o culto, o líder já está com a reunião pronta. Porque se não foi, se um outro roteiro, por isso que eu disse que eu ia deixar complicado. Se outro roteiro, o líder tem que fazer o quê? Se preparar, estudar, pensar naquele roteiro. É mais tempo de preparação. Se é o sermão, ele ouviu o sermão, ele já está preparado. Reverbera, amplifica o sermão e facilita a vida do líder, a nossa sugestão. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, não vamos pensar em fazer diferença. O que o crente estuda, o não convertido também pode estudar. O detalhezinho talvez seja só de fazer a pergunta de forma que o não convertido possa participar da discussão também. Mas devia ser um assunto só. Ok? Mais alguém? A gente agora está entrando naquela fase. A Carol, quem nos ajuda na elaboração, ela é o Caio. E a gente está entrando na fase com aquele material 25 segredos para levantar a crise de comunhão. Então nós vamos ficar, exatamente, uns aos outros. 25 a 6 meses. Isso. Então nós vamos ficar, vai ser muito focado, vamos ser muito focados nos sermões, nos estudos de PGM, tá? E o direcionamento geral, porque a igreja está
Quando a gente fala do púlpito, não significa que o púlpito é a origem. Às vezes a origem é o roteiro. Sim. Às vezes você tem um assunto que você quer estudar e baseado no estudo você leva o sermão. Inverte um pouquinho, né? Você prepara o sermão baseado nos roteiros. Tem essa lógica também. Mas o importante é estar todo mundo no mesmo ponto, até porque nem todos vão estar nos pequenos grupos. E aí se o sermão é a mesma coisa, então independente de onde a pessoa esteja, ela vai participar. Maravilha. Maravilha. Vocês estão usando que roteiro? Eu preparei aqui um slide de roteiro, não sei se é isso que estão usando, mas fica como sugestão. É o roteiro que tem sido usado em todo o Brasil, que tem abertura com o quebra-gelo, que só é feito se houver necessidade. Se todo mundo já se conhece, esquece o quebra-gelo. A oração é um cântico para dar aquela ideia do devocional, seguido de em torno de 25 minutos aplicando o sermão, seguido do tempo de comunhão, que também dura em torno de 25 minutos, que é o tempo de orar uns pelos outros, tempo de muita oração mesmo. Não se faz discípulo sem oração. Não se faz. O tempo de oração é para ser um dos tempos principais do pequeno grupo. Quanto mais orarmos, mais vamos fazer discípulos e mais vamos ter sucesso, porque o Espírito Santo vai agir na vida dos nossos discipulados. E por último, o tempo de multiplicar, em que se enfatiza a necessidade de multiplicação no pequeno grupo. O tempo da igreja, onde se enfatizam os avisos da igreja, se ora pela liderança, se ora pelos desafios da igreja, e, se for o caso, se o grupo tiver o tempo do ofertório, que é um tempo de uma oferta para missões, de uma oferta para construção, ou de uma oferta para comprar o perfume da Natura, para quando um membro do pequeno grupo fizer aniversários. Já estabeleceu que é padrão. Não vai ser, caiaque, né? Aquele de R$200, né? Não vai ser um caiaque, não. Vai ser Canoa. Vai ser mais baratinho, certo? Mas se você tem uma espécie de caixa do pequeno grupo, alguém está precisando de medicamento, você pode tirar do caixa do pequeno grupo, alguém está precisando de alguma ajuda, você pode tirar, ou pode fazer um bolinho mais caprichado quando é o aniversariante do mês, coisas assim. Enfim, ter um pequeno caixa no pequeno grupo, inclusive para missões, é extraordinário. Ok? Para quem não conhece, você poderia dizer assim, quais são as igrejas que estão seguindo a visão do Brasil? E crescimento, se teve? Sim. A primeira, a Igreja Multiplicadora foi uma grande bênção para os batistas brasileiros, porque os batistas brasileiros, usando as ilustrações que a gente tem no campo aqui, ele estava indo buscar o pasto, buscar o capim, no outro pasto. E vinha com o capim, mas vinha também com carrapichos nas pernas. Trazia o que ele foi buscar, mas trazia também algumas coisinhas que ele não queria trazer. E por isso a gente teve muitas confusões em igrejas batistas, porque ia ouvir o que nós não dizíamos, e ouvia o que precisava ser dito, mas voltava com algumas outras ideias. Então, a primeira vantagem é que o capim está no pasto nosso, você está sem carrapicho, está uma discussão melhor. Tá? A primeira grande vantagem foi essa. Mas o grande aspecto mesmo é de fato as igrejas que estão se despertando para o discipulado. A região sul do Brasil tem sido muito impactada com isso. Praticamente todas as igrejas da região sul do Brasil estão envolvidas na Igreja Multiplicadora. O Nordeste é outra região que tem sido também muito impactada, tem sido muito abençoada por isso. Então, muitas igrejas, eu não sei se vocês vão conhecer nomes, eu vou citar nomes, na verdade, de igrejas desconhecidas, mas pegue a primeira igreja batista de Goianinha, a cidade da praia de Pipa, Rio Grande do Norte, 60 quilômetros de Natal. Eles tinham, há 3 anos atrás, um salão menor do que esse. Hoje eles têm um salão para 500 pessoas que está lotado. Eu não estou falando de multiplicação de encher, estou falando de discipulado. Um dos bons exemplos, porque quando a pessoa se converte, o pastor pergunta, faz o apelo domingo, quem aceita Jesus levanta a mão, que a pessoa vem na frente, ele pergunta, quem é o seu RD? Cada pessoa que se converte foi discipulada por outra pessoa, certo?
Um grande exemplo aqui próximo da gente, a Igreja Batista Nova Aliança, em Resende, Pastor Roosevelt, acho que é Andrade o sobrenome, é um projeto de missões nacionais. Está com quase 200 membros em cerca de 3 anos e só através dessa visão de multiplicação. Um projeto modelo no Brasil, a Igreja Batista Aliança em Resende. Então nós temos muitas igrejas mesmo, eu estou falando mais de regiões. O Nordeste inteiro, exceto a Paraíba que tem reagido menos, Sul inteiro, tem alcançado de fato muita coisa. Para você ter ideia, o Multiplique Nacional é hoje o maior evento dos batistas. Você vai na convenção da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, tem 3 mil inscritos. Mas envolve o turismo, envolve uma porção de coisas que fora as noites, dificilmente você tem 1000 pessoas nas assembleias em si. O Congresso Multiplique, você tem 1000 pessoas, de manhã, de tarde e de noite. O maior exemplo, talvez, para essa sua resposta é o Congresso Multiplique. Eu desafio os irmãos a irem, a formar uma caravana aí. Vai ser novamente em Águas de Lindóia, no mês de outubro, acho que foi no 23 de outubro parece, mas a data eu dou com mais detalhes. Hein? São bons exemplos disso aí, tá? Uma igreja que eu posso também citar aqui como exemplo dessas desconhecidas, Memorial de Imperatriz, extraordinário que está acontecendo aqui em São Paulo, na região de Alto Alegre, onde adolescentes estão se multiplicando, adolescentes estão fazendo discipulando novos líderes. Enfim, tem sido um movimento de fato muito abençoador para nós batistas. E é um movimento que começou lá em 2011, resgatando, não uma novidade, mas resgatando. Lembra que eu comecei com os livros da década de 70 e de 80? Porque é só resgatar aquilo que já havia sido começado mais lá atrás. Ok? Mais alguma pergunta? Diga lá, meu irmão. A região sudeste, estou tentando colocar aqui de uma forma bem prática, a região sudeste ela não teve assim, esse despertar para pensar nesses assuntos. Os congressos terminaram não acontecendo de forma tão bem vista, tão bem sucedida como aconteceu no sul e no nordeste. Não é que não estou pensando no culpado, mas não aconteceu de fato assim grandes líderes chamando para isso ou pequenos grupos começando para isso. Faltou um movimento mais ordenado no sudeste. Rio de Janeiro, principalmente no estado do Rio, faltou um movimento mais ordenado disso. E em São Paulo, por conta das dificuldades dos últimos anos, então foi mais difícil também fazer esses movimentos. Aí você vai ter igrejas, você vai ter regiões, mas não tão abrangente. Faltou, se fosse para colocar um culpado, fosse para achar um culpado, faltou um cabeça. Não tivemos cabeças aqui no Sudeste que comprasse esse movimento. Lá no Sul, o pastor Flávio, que inclusive agora vai ser um mobilizador, um multiplicador para a região de São Paulo, ele rodou tudo aquilo ali. A Convenção Batista do Paraná declarou que oficialmente tinha que trabalhar com a igreja, dando ele a de fato não medir esforços para fazer discípulos e para levar o grupo a fazer discípulos. É você desenvolver relacionamento discipulador, dar a eles condições de ter prática no pequeno grupo e ter um complemento disso tudo através dos encontros de formação. Quando você pensa nesse esquema de formação de liderança, quando você pensa que você vai ser o gerente do espoleto, que vai dar uma chance para aquele que aparentemente não tem jeito naquele ministério, quando você pensa dessa forma, então você pensa na quarta barreira, que é a barreira da supervisão.
Supervisão é visto muito nos pequenos grupos como preencher relatórios e saber se as coisas estão funcionando. Mas supervisão precisa ser visto como o quê? Aliviando a bagagem do líder. O que nós jogamos nas costas dos líderes hoje nessa reflexão? Você tem que fazer discípulos. Você tem que levar o grupo a fazer discípulos. Para que o grupo se multiplique, você tem que formar líderes. Um pouquinho, não é? Molinho, molinho, não é? O líder tem uma carga muito pesada. Porque um pequeno grupo, sem uma boa liderança, é um pequeno grupo que não vai se multiplicar. Então é preciso que esse líder tenha um bom supervisor que ajuda esse líder a carregar o seu fardo, a sua bagagem. O supervisor é o pastor do líder, é o conselheiro, é o amigo, é aquele que escuta, é aquele que sugere, é aquele que dá conselhos, é aquele que orienta no que fazer, porque sem isso, dificilmente o líder vai conseguir ser líder por muito tempo, porque é pesado, é uma carga difícil de carregar, difícil de fato de levar. Quais são as 4 barreiras? Princípios, multiplicação, liderança e supervisão. Como é que eu venço cada uma? Na barreira dos princípios, eu venço com repetição como essa aqui. Você nunca vai para um encontro de pequenos grupos, de liderança de pequenos grupos, de formação de pequenos grupos, que não vai ter repetição. Porque nós estamos tão acostumados a viver sem fazer discípulos, que isso precisa ser repetido até a gente, de fato, começar a fazer. A barreira da multiplicação e a barreira da liderança, elas são vencidas principalmente com a barreira da supervisão. Então, quando é que eu tenho que começar a pensar em supervisão? Só quando eu tenho 30 pequenos grupos? Eu tenho que começar a supervisão, pastor Rogério, quando eu tenho 5 pequenos grupos. Quando eu estou começando, eu já tenho que planejar como é que vai haver a supervisão, para que de fato cada líder tenha a sua bagagem mais aliviada para a formação de discípulos. Para que os pequenos grupos sigam, eu vou repetir uma palavra que eu disse lá também em setembro na igreja, sigam mais ou menos aquele roteiro de etapas para que possa acontecer a multiplicação ao final. Quais são as 4 etapas que o líder tem que trabalhar, bem resumido aqui por conta do nosso tempo, bem resumido, quais são as 4 etapas que o líder tem que trabalhar no pequeno grupo para que no final aconteça a multiplicação? A etapa do nascimento, onde o foco é alcançar pessoas. O grupo acabou de começar, o grupo está pequenininho, tem 8 pessoas, tem 6 pessoas. Portanto, ele precisa focar em convidar, em atrair, em agregar, em alcançar novas pessoas. Isso dura em torno de uns 4 a 5 meses. Ele precisa, logo em seguida, trabalhar muito forte na integração das pessoas que estão frequentando o pequeno grupo e que agora precisam passar a frequentar também a grande celebração, também o culto. Essa fase dura em torno de uns 4 meses. E ele precisa então, nos 5 meses últimos do ano aproximadamente, 4 meses últimos do ano aproximadamente, trabalhar na consolidação da formação de líderes. Para no último mês, antes da multiplicação, ele trabalhar naqueles paradigmas para que a multiplicação seja vista como festa, como celebração, como motivo de comemorar e não como uma separação chata, uma separação que não vale a pena. Se não trabalhar desta forma, se simplesmente deixar o ano passar, se simplesmente deixar as coisas acontecerem, dificilmente esse pequeno grupo vai conseguir se multiplicar todos os anos.
Obviamente não é obrigatório se multiplicar todos os anos, há uma série de fatores aí, mas é uma boa meta que um pequeno grupo consiga se multiplicar ao final do ano. Para isto, o pequeno grupo de fato está vivendo em função da multiplicação. Que se estiver parecendo muito pesado, a ideia de multiplicação for muito pesada, é só lembrar que multiplicação nada mais é do que fazer discípulos. Se os discípulos vão se formando, então a multiplicação vai ser bem natural no final das contas. E a prestação de contas e todas as coisas vão acontecendo de forma bem natural. Mas eu quero passar mais um vídeo para mostrar como isso tudo pode fazer parte da igreja. Vou utilizar agora, pastor Rogério, um vídeo da Central de Belo Horizonte. Não sei se o senhor já passou esse vídeo em algum lugar do DNA na igreja. Mas ele é um bom exemplo de como a igreja muda em função dos pequenos grupos. Expressão forte essa que eu acabei de falar. A igreja mudar em função dos pequenos grupos? Sim. Se os pequenos grupos são a ferramenta que nós temos para fazer discípulos, para nos ajudar a individualmente fazer discípulos, então quem deve ter prioridade na agenda da igreja? Pequenos grupos. O líder de pequeno grupo não tem condições de fazer outra coisa. O líder de pequeno grupo, ele está livre de quaisquer outras funções para que ele possa ser alguém que de fato vive isso, tem tempo para fazer todas essas coisas. Só um minutinho. A nossa igreja nasceu de um sonho. Não tenha medo de ser um líder, não tenha medo de pregar, não tenha medo de ser um adorador. Você é livre. Nossa visão só pode ser a mesma de Jesus. Ele viu as multidões perdidas e aflitas e sentiu compaixão. Ainda que ser igreja bíblica, relevante, envolva muitas outras facetas importantes, nosso foco é demonstrar esta mesma compaixão, alcançando e transformando vidas, espalhando esperança. Fundada no ano de 1961 por um grupo de 89 pessoas, a Igreja Batista Central é hoje uma igreja em células que está em contínuo crescimento. Durante toda a semana, as células se reúnem, onde crianças, adolescentes, jovens e adultos convidam pessoas do seu ciclo de convivência para conhecerem o amor de Deus em um ambiente de amizade e adoração. Implementado em 2001, o modelo celular gerou um crescimento exponencial através da ênfase nos relacionamentos. A igreja também se reúne regularmente para as grandes celebrações em suas unidades, com programações especiais que envolvem toda a família. Todos encontram seu espaço para desenvolverem e crescerem no conhecimento de Deus. As atividades da igreja são organizadas em ciclos, de acordo com as 4 estações do ano, cada um deles com objetivos específicos para alcançar o alvo da multiplicação das células. No inverno, se inicia um trabalho intensivo de compartilhar a mensagem da salvação.
As vidas alcançadas são integradas na igreja através do discipulado individual, das células e do ensino em sala de aula. O resultado deste trabalho é festejado no batismo, quando centenas de pessoas anunciam publicamente sua fé em Jesus. Com as células em pleno crescimento, a igreja promove atividades que estimulam o fortalecimento dos laços de amizade e o envolvimento das células com a comunidade. O fim do ciclo anual é comemorado por toda a igreja, quando todos se reúnem em uma grande festa de celebração da multiplicação das células e consagração dos novos líderes, discipuladores, coordenadores e pastores. Com os corações cheios de gratidão, a igreja se prepara para viver um novo ciclo das 4 estações. Consciente da importância da palavra de Deus, Ok. a Central busca capacitar seus membros para que cumpram com excelência a sua missão. Ok. Esse não foi tão engraçado quanto o outro. Mas você percebeu como é que esta igreja, que não precisa a gente seguir como modelo, mas é um bom exemplo, vive? Se a época é de integração, o que a igreja faz? Atividades de integração. Se a época é de alcançar pessoas, o que a igreja faz? Atividades evangelísticas, de atração. Se a época é de formação de liderança, o que a igreja faz? Eventos de formação de liderança. O calendário da igreja existe em função dessas fases do pequeno grupo, para que o pequeno grupo tenha mais condições de viver os seus objetivos, de alcançar os seus objetivos. E isso não é uma supervalorização do pequeno grupo. É uma supervalorização do discipulado, reconhecendo o pequeno grupo como ferramenta para favorecer a formação de discípulos, ferramenta que vai nos ajudar cada um a fazer discípulos. Amém? Tem muito para pensar em pequeno grupo, tem muito para viver. O bom é que a gente faz isso enquanto caminha. O bom é que a gente nunca vai estar 100% prontos, porque cada pequeno grupo é único, é diferente. Então a gente tem que começar a fazer discípulos e as coisas vão se ajustando e a gente vai fazendo o que precisa ser feito de acordo com a necessidade. O pastor prometeu que a gente ia ficar até 11h50, então ainda tem 10 minutos que eu queria deixar para a gente fazer perguntas, para a gente fazer uma conversa aqui. Eu vi que não tem tantos líderes hoje de manhã. Mas queria mesmo assim que a gente fizesse um bate-papo aqui, quem gostaria de perguntar alguma coisa. Nós temos um plano definido Nós temos um plano definido de estudos mensal. E aí, uma pergunta aqui que me veio quando o pastor estava falando, um exemplo que eu vou dar. Nós estamos aí reunidos para estudar sobre evangelismo, um exemplo. Eu vou botar um tema mais polêmico. E aí, um dos meus participantes do grupo, do PGM, convidou 2 visitantes. Então aquele tema seria polêmico para me levar naquele dia. Eu posso aí escolher um tema que seja evangelístico e estudar aquele tema com o meu grupo naquele dia? Eu tenho que cumprir fielmente aquele plano que foi estabelecido. Ok. Eu vou deixar o pastor na confusão agora, viu? Botar o pastor Rogério na confusão agora. Mas vamos lá, antes de botar o pastor Rogério na confusão. Primeira coisa, lembra da discussão da EBD? Eu vou dizer uma coisa que não tem a ver com você, tá? Não estou pensando na sua pergunta em você, mas o que é que a gente fez? A gente começou a pensar exatamente isso décadas atrás, que a Bíblia tem partes para o não convertido e partes para o
convertido. Aí a EBD, que antes eu podia levar visitante, passou a ser uma coisa só para crentes. E o domingo à noite passou a ser o dia, no geral, por isso que eu não estou pensando nem em você, que eu levo visitantes, porque domingo à noite o pastor vai pregar de forma evangelística. Passou em algum momento da história a pensar dessa forma. Não dá para dizer quanto. Mas só nos secretários aqui, tá? Não estou pensando em culpar ninguém, estou colocando uma situação aqui. Todos os secretários esse de Goiânia, o Eude é o secretário da convenção, então as próprias convenções viram nisso uma forma de crescimento, viram uma forma de abençoar. Praticamente toda a convenção do Sul, parte do Centro-Oeste, do Nordeste, a reunião da convenção não é uma reunião de convenção, é um congresso de igreja multiplicadora. Entende? As convenções entraram nesse negócio. Então isso terminou favorecendo, isso faltou no Rio, faltou esse cabeça que movimentasse isso, que não precisava ser a convenção, podia ser qualquer outra pessoa, qualquer outro pastor, mas faltou. Isso é que tem dificultado um pouco mais. Para cá, de fato, os congressos do Sudeste eles não são tão movimentados quanto os congressos do Sul e do Sudeste, do Centro-Oeste. O congresso de Brasília tem 1.000 pessoas, pode imaginar. O congresso de uma associação com 1.000 pessoas tem sido bem diferente dessa região aqui. Tá? Mas é um movimento recente que tenta só resgatar a ideia do discipulado. Tá? O Nordeste também tinha a vantagem de que ele tinha sofrido com muita coisa, então precisava de uma resposta como essa. Não sei se vocês sabem, mas a primeira igreja batista do Brasil não existe mais. A primeira igreja batista de Salvador, que é a igreja mais antiga do Brasil, fundada em 1882, na década de 80, ela foi para o G12, e agora, uns 10 anos atrás, o templo foi vendido para o Mundial do Poder de Deus. Então, se você vai na primeira igreja batista de Salvador, vai lá, com as mesmas letrinhas que antes tinha a primeira igreja batista de Salvador, só mudou as palavras, mas a fonte é a mesma, tem a Igreja Mundial do Poder de Deus. Por conta de movimentos que envolviam pequenos grupos. Então havia lá uma carência maior de discutir pequenos grupos de uma forma mais saudável, que não fosse com os carrapichos dos batistas. Ok? O resultado de carrapicho. Resultado de carrapicho. Diga, minha irmã. A gente vê como ministério na nossa região aqui, justamente quando o senhor citou aí, né, a primeira igreja, né, batista lá em Salvador, que acabou. Hoje existem essas barreiras da gente trazer a igreja multiplicadora por conta disso, do G12, do MDA, porque há uma associação muito grande disso. Então, por exemplo, nós estamos interinos numa igreja, a gente tenta trabalhar isso e tem uma resistência por conta da onde essa igreja está. Tem igrejas trabalhando com isso, né? Então a gente sofre muito essa resistência e eu tenho dificuldade, você citou algumas vezes ali nessa palavra relacionada à igreja multiplicadora, a questão do movimento. Porque se a gente citar isso, essa palavra movimento, aí que pega mesmo. Né? Então eu sei que tem pessoas que estão sentadas aqui, que estão me ouvindo, que tenham o mesmo sentimento. Que têm o mesmo sentimento, que saiu de igrejas por conta disso, que tem dificuldade de associar isso. E a gente tem a dificuldade na nossa região aqui, não estou falando de Campos para cá, né? E a gente tem a dificuldade por causa disso. Desse problema que o G12 trouxe, o MDA trouxe, a célula trouxe. Então deixa eu esclarecer o que é movimento. Quando a gente fala de movimento, a gente está querendo falar de que não é um programa. Tá? Por isso que desde ontem eu tenho dito que fé em pequeno grupo pode ser a melhor estratégia para os nossos dias. Mas o mandamento qual é? Fazer discípulos. Nós podemos fazer discípulos, inclusive, sem pequenos grupos. Temos sempre enfatizado que a questão é
discipulado. Então, para não parecer que a gente está falando de um programa que você tem que pegar o manualzinho e seguir. Pode ser uma ferramenta. Que pode ser uma ferramenta, mas para a gente evitar essa ideia de pegar o manualzinho e seguir ponto por ponto, é que a gente usa a palavra movimento, porque movimento é mais assim, vou usar essa expressão, gasoso, é mais. Se usa muito nos outros. Você usa muito nos outros, ok. Então tem que tomar cuidado aqui nessa região. Tudo bem. Pastor, deixa eu cortar o raciocínio do senhor. A primeira igreja batista do Brasil, eu ouvi no Jornal Batista, que é a Santa Bárbara do Oeste. Por causa dessa de Salvador que a gente perdeu. Porque a primeira mesmo é a de Salvador. É uma discussão histórica grande, tá? Mas só para voltar aqui, eu volto já nessa. Está reivindicando aqui que a Bíblia de Campos é a 8ª do Brasil. Então na sétima. Subiram. E eu espero que fique aí, viu? Mas só fechar aqui. Deixa eu lhe responder, depois eu volto para o movimento. A igreja de Santa Bárbara, 10 de setembro de eu não lembro o ano, ela não é considerada pela maioria dos historiadores como a primeira, porque ela foi uma igreja não de brasileiros, ela foi uma igreja para ingleses. A primeira igreja de fato com brasileiros, formada por brasileiros, para brasileiros, foi Salvador. Como a gente perdeu essa, aí fizemos um jeitinho de dizer que a primeira é de Santa Bárbara, porque senão seria qual a segunda? É a do Rio, né? A segunda é a do Rio. Então seria a hoje a mais antiga é a do Rio, entende? Mas deixa eu voltar. E a Bíblia de Campos aperfeiçoada por causa do 7, o nome da perfeição. Olha aí, então ficou bacana agora, viu? Mas entende, movimento é mais por isso, porque nós não defendemos como batistas literalmente os pequenos grupos, nós defendemos fazer discípulos. O pequeno grupo é uma ferramenta preciosa, consideramos a melhor para isso. Mas o mandamento é fazer discípulos. É nesse sentido que a gente fala de movimento. Mas eu vou corrigir em qualquer lugar por aqui. Obrigado pelo lembrete. Sério, obrigado. O primeiro cartaz que eu fiz de Igreja Multiplicadora em 2014 era Seminário da Visão Multiplicadora. Aí o pastor Pedro, lá de Serrinha, na Bahia, disse: visão aqui na Bahia é coisa do cão. Então muda o nome, ninguém vai para esse seminário. Mas nós mudamos. Então, se for colocar aqui movimento também não vem de Deus, certo? Então eu vou tomar esse cuidado. Mas entende? Movimento é no sentido de que é uma ideia, é uma visão que a igreja precisa adaptar ao seu contexto. E até vou resumir isso aqui para quem estiver com dificuldade no movimento. Você sabe o que você tem que fazer com a união masculina da sua igreja? E aqui talvez eu possa até concluir por hoje, para o almoço, para ficar mais claro ainda o que é discipulado. Tem que acabar com a união masculina? Tem que fazer o quê? Tem que chamar os homens e dizer: meus irmãos, vamos assumir um compromisso aqui. Na verdade, mais de um. Primeiro compromisso: nós vamos tomar de conta da oração dessa igreja. Porque quando você fala em oração, só vê mulher. Então nós vamos assumir que o culto de oração vai ser dirigido por nós da união masculina. Nós vamos reunir todo sábado à tarde, círculo de oração dos homens. O homem também tem que orar. Segundo, nós não vamos reunir só segunda à tarde, nós vamos reunir não só no sábado à tarde, vamos reunir no sábado à noite, para falar da gente, para a gente perder medo de dizer que ama a esposa, para a gente ser mais romântico, ser mais pai, ser mais marido, ser mais homem e deixar de ser macho. Terceiro, nós pegamos a lista de todos os maridos não crentes e nós vamos atrás de cada um. Em 2018 não vai ficar nenhum sem ser evangelizado, eles vão se converter em nome de Jesus. Eu preciso de pequeno grupo de homens se eu fizer isso? Eu não estou desfazendo o pequeno grupo, certo? Mas eu precisaria de pequenos grupos de homens se a minha união masculina fizesse essas três coisas. E vai ser mudar o nome de união masculina para homens marcados pelo sangue que vai fazer esses homens fazer essas três coisas?
Também não. Então qual é a nossa discussão? A união masculina, e todos nós temos que fazer essas três coisas. Esse é o movimento. Fazer isso, tá bom? Posso fazer o último? Pode. Eu queria só engatar no assunto que o senhor tocou agora, porque existem muitas organizações importantes hoje na igreja, além dos PGMs, dos pequenos grupos. Eu posso citar alguns como os Embaixadores do Rei, as Mensageiras, a União de Homens, a MCA, a Juventude, MCM. Mudou. Desculpa. Eu queria saber se a tendência daqui para frente com os pequenos grupos, porque teoricamente ainda é um pouco novo para todas as igrejas, ainda está sendo incrementado esse trabalho. Se a tendência é essas organizações um dia pararem de existir, ou se prossegue o trabalho da mesma forma, porque às vezes a gente fica um pouco perdido, porque é muita função, é muita coisa para ir, e às vezes até para as pessoas mais novas, elas ficam perdidas na igreja porque elas não sabem para onde elas vão. Então eu queria saber a tendência daqui para frente. Ok. Você lembra do manancial? O que é que vem no manancial hoje? Roteiro de pequenos grupos. A MCM é quem mais faz roteiros de pequenos grupos para o Brasil Batista hoje. A MCM vive a visão de igreja multiplicadora. A revista Sorriso, dos juniores, tem o que lá? Roteiro do PGMI, I de infantil. Então a tendência não é essas organizações se encerrarem, a tendência é que de fato essas organizações vivam para fazer discipulado, que é o que já está acontecendo com a MCM principalmente. Nós temos já um movimento dos embaixadores do rei, para que os embaixadores do rei também tenham roteiros parecidos. Essa igreja que eu citei de Goianinha tem um dos grandes líderes embaixadores do rei que usa a ideia de pequeno grupo, de discipulado nos embaixadores. Tem tudo de embaixador, mas com essa pegada de discipulado, com essa pegada de prestação de contas, de multiplicação. Okay? Então não é a tendência isso parar, a tendência é isso, de fato, cumprir o seu papel, como esse que eu acabei de falar da união masculina, o seu papel é fazer discípulos. Aí, sendo bem prático agora, numa resposta bem prática, a própria visão missionária, como exemplo, ela tem quantos estudos por mês? É como se ela fosse ter uma reunião por mês para aquele estudo. E nos outros 3? Você tem um pequeno grupo. Então se for pensar em tendência, essa seria a tendência. Rede de jovens tem reunião de pequenos grupos toda semana e uma vez por mês o grande encontro dos pequenos grupos de juventude. Rede de mulheres, você tem pequeno grupo de mulheres toda semana e o grande encontro uma vez por mês, aquele evento principal. Se for pensar numa tendência, seria essa a tendência que casa com o que está acontecendo nessas organizações. Mas essa tendência, digamos, é correta ou não existe correto? Quando eu coloquei, não tem questão de correto, porque o importante é que a gente faça discípulos. Correto é fazer discípulos. Se adapta, né? Cada igreja se adapta. Cada igreja se adapta. O importante é fazer discípulos. Eu posso até citar aqui casos de pequenos grupos diferentes do que a gente está falando hoje na MCM. Eu visitei a Igreja Batista da Catarina em 2000 e alguma coisa, 3 MCAs. Numa igreja só. Numa igreja só. Não era divisão, era reconhecimento que ter 200 mulheres numa reunião não se faz discípulos. Então ela tinha 3, porque eram 3 MCAs de 40 a 50 mulheres mais ou menos. Não era um pequeno grupo, era um médio grupo. Mas aquela MCA estava reconhecendo. Ter 150 cadastradas aqui, numa reunião com 150 mulheres, não tem produtividade. Então essa visão de que não dá para você ter uma mega juventude de 200 jovens que ninguém se conhece, que nada acontece, que ninguém dá conta da vida de ninguém, não faz sentido. Não faz sentido. Não dá para discipular desse jeito, ok?
Mesma coisa com os embaixadores. Os embaixadores já vêm com o pequeno grupo embutido no próprio sistema de embaixador. Não tem um tal de um consulado nos embaixadores? Você não é embaixador, não? Consulado. Ué, você não são embaixadores, não? Consulado é o quê? É a divisão dentro da embaixada. Uma embaixada com 50 meninos é impossível ser coordenada. Então ela tem 2 consulados. Exatamente uma subdivisão para haver pastoreio, para haver cuidado. É isso que a gente está resgatando. Só que estamos resgatando que isso, em vez de acontecer na igreja, essa que é a tendência. Essa sim é a tendência. Em vez disso acontecer na igreja, isso acontece onde? Na minha casa. A minha casa passa a ser uma extensão da igreja. Essa é a tendência. A dificuldade com essas reuniões todas não é elas existirem. A dificuldade é que é tudo na igreja. Pequeno grupo traz a tendência da nossa época, que é eu reunir na minha casa. A minha casa ser um posto missionário. Essa que é a questão. Pastor, com o seu conhecimento, a gente está com os pastores até um algum tempo, a gente está querendo revitalizar a nossa rede de casais que não tem. Dá um exemplo de uma igreja que tem trabalhado nessa área de casais. Segunda de Palmas, talvez seja o melhor exemplo no Brasil. Eles têm inclusive o chamado pequeno grupo PAR. É PAR, mas é 3. Que é o pequeno grupo na mesma casa, que tem a abertura comum com todo mundo, mas depois tem no momento, pastor Valmir Andrade, depois no momento de compartilhar, homens para um lado, para poder compartilhar algumas coisas mais próprias, depois mulheres para o outro lado, para compartilhar coisas mais próprias. E por que é 3? Porque essa meninada que estava aqui, que não aguentou mais ficar, também vai para o pequeno grupo e tem uma turma para cuidar delas. O melhor exemplo hoje no Brasil é Segunda de Palmas com o pequeno grupo PAR.